Antes de qualquer coisa, eu preciso avisar que nunca assisti um filme do Godzilla. Eu sei que os filmes antigos do Godzilla são considerados clássicos, e eu gosto de assistir obras clássicas, mas eu gosto mais de assistir animações clássicas. Godzilla parece ser uma série de filmes interessantes, só que eu nunca tive muito interesse de assistir os filmes. Isso até comentarem que existe uma série animada do Godzilla, que é considerada por muitos fãs como a melhor série animada do Godzilla. Mas essa série é uma sequência do filme do mesmo ano. E como eu queria ter minha primeira impressão com uma série animada, eu tive que assistir o outro desenho sobre o Godzilla. From the depths, 30 stories high, breathing fire, his head in the sky. Godzilla, 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 and Godzuki. Isso vai ser algo bem interessante. Como já disse, essa série é minha introdução ao Godzilla, então eu não posso falar se essa série faz algo que ofende os filmes clássicos. Mas eu fiz minha pesquisa, então podem me corrigir por qualquer erro que eu fizer. Vou falar de algo que vocês provavelmente já notaram. A animação deste desenho é muito ruim, e eles reciclam muito algumas animações. É um desenho feito nos anos 70, e nessa época a maioria das animações não tinha uma animação muito boa. Principalmente as animações da Hanna-Barbera. E sim, esse desenho do Godzilla é dos anos 70 e é feito pela Hanna-Barbera. E a animação até atrapalha em uma das coisas que faz muitas pessoas não gostarem desse desenho. As lutas do Godzilla, com os kaijus. Para fazer uma cena de luta boa, é necessário ter animação bem fluida, e a maioria das cenas de luta desse desenho são fracas. A única exceção é o episódio onde Godzilla encolhe. E as lutas são mais interessantes, provavelmente porque é o único desenho que vamos ver o Godzilla lutando contra um rato e bactérias de água. Mas tirando isso, a animação não é boa. No segundo episódio, por exemplo, não aparece o cenário por alguns segundos. Além do Godzilla e Godzilla mudarem de tamanho constantemente. Mas como já disse em outras resenhas, história boa pode salvar a animação ruim. Então, como é a história dessa animação? Não muito boa. Basicamente, existe essa equipe de cientistas que precisam chamar o Godzilla com um dispositivo em todos os episódios para derrotar um kaiju, com uma gimmick diferente em cada episódio. Ah, e além do dispositivo, eles também podem pedir para o Godzilla chamar o Godzilla. E falando do Godzilla, ele é considerado o pior personagem do desenho. Muitos fãs consideram ele um personagem de alívio cômico irritante e desnecessário. Agora, vocês devem estar se perguntando, por acaso eu compartilho essa opinião popular? Sim e não. Eu não achei ele irritante. E o Godzilla até aqui ajuda mais do que atrapalha na maioria dos episódios. Mas tirando isso, ele é realmente desnecessário e não precisava existir. Uma coisa que me incomodou no desenho é que nunca é explicado por que o Godzilla ajuda esse grupo de cientistas. Pela minha pesquisa, eu sei que existe um motivo para cada Godzilla destruir as cidades ou ajudar os humanos. Mas aqui, o motivo do Godzilla ajudar os cientistas nunca é explicado. Os personagens são esquecíveis, tirando o Godzilla, Godzilla e o Peach, que eu achava que era uma garota por causa da sua voz, até começarem a chamar o personagem pelo pronome masculino. Agora, nem tudo na história é ruim. Existem alguns roteiros interessantes, como por exemplo o segundo episódio da segunda temporada, onde é mostrado que a doutora Kim Darin fez um microscópio que pode fazer enxergar animais pequenos pela temperatura corporal. No episódio, o Godzilla diminui tanto que não conseguem encontrá-lo, até lembrarem que criaram um microscópio. Mas além disso, temos buracos bem grandes, como no episódio onde eles são sequestrados por um cientista do mal e são trancados em uma bola dentro de um aquário cheio de piranhas. E como um deles sai dessa bolha, por uma abertura na bolha. Como eles não perceberam esse buraco no roteiro? Os episódios mais estranhos, na minha opinião, foram os que aparecem criaturas da mitologia grega, e também aparece o Zeus, que é do mal. E logo veio seus raios atirou, e os maus encarcerou. Isso é um pouco viajado, ao meu ver, mas era comum nos desenhos da Hanna-Barbera dessa época. Eles conseguiam um acordo com os detentores de direitos autorais de uma série famosa e faziam roteiros muito viajados que não tinham nada a ver com a obra original. Sim, eu sei pelas minhas pesquisas que o Godzilla lutou contra os Zeus, mas isso aconteceu muito tempo depois que este desenho lançou. E como já disse, eles viajavam muito nos desenhos das obras que já existiam. Ah, e a abertura é ruim. Começa com o Godzilla aparecem duas imagens dos protagonistas humanos, e depois aparece o Godzilla.
Uma abertura tem que nos contar sobre o que é o desenho, e essa abertura não faz isso. Eu até fiquei surpreso quando vi o primeiro episódio depois da abertura. Não é a pior abertura que a Hanna-Barbera já fez? Pac-Man. That's me. Pac-Man. Oh, I must have those power pellets. Go find me the power pellet bonus. Mas ainda está ruim. Este desenho era para ser mais fiel ao Godzilla, mas os executivos queriam que o desenho fosse family friendly, e por este motivo várias mudanças foram feitas. Este é um desenho do Godzilla em que o Godzilla não destrói muitos prédios por este motivo, e o Godzooky foi criado para chamar a atenção das crianças para o desenho. Este desenho me foi uma boa introdução para o Godzilla? Eu não sei. Mesmo tendo alguns episódios interessantes, o desenho ainda tem vários erros. Não é a pior animação que eu já assisti, e tenho que admitir que este desenho teve alguns momentos que eu gostei, só que são poucos. Mas a falta de explicação do porquê o Godzilla ajuda os humanos é meu maior problema com o desenho. Ah, e mais uma curiosidade. O rugido clássico do Godzilla não está nesta animação. Ele foi substituído porque o Joseph Barbera não conseguiu os direitos do rugido original. Parece que eu vou ter que assistir o filme mais odiado do Godzilla e alguns dos filmes clássicos do Godzilla, para poder assistir a série animada de 1998, e daí poder falar se ela é melhor que o desenho da Hanna-Barbera. From the depths, 30 stories high, breathing fire, his head in the sky. Godzilla, Godzilla, Godzilla. Ah, e no último episódio do desenho aparece um antagonista que provavelmente foi a inspiração da White Diamond do Steven Universo. Só queria fazer essa anotação.